Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa aula sobre operadores lógicos, relacionais. Vamos lá? Toda linguagem de programação ela possui um conjunto de operadores relacionais. Esses operadores eles servem para comparar valores dentro da linguagem. Eles relacionam valores. Eles verificam, por exemplo, se o valor é maior do que o outro, se um valor é igual ao outro. E nas linguagens de programação, essas comparações retornam, como a gente sabe, resultados do tipo booleano, né, que é verdadeiro ou falso. Então nós temos aqui os operadores relacionais da linguagem Python. Vocês observam aqui que nós temos esse operador, que a princípio alguém poderia pensar que é o operador de igualdade, mas esse operador na realidade é o operador de atribuição, como nós já falamos na aula anterior. E o operador de igualdade realmente é esse aqui. Então estou comparando aqui se x é igual a 2. Se é diferente, o diferente a gente coloca uma exclamação na frente. Esse é o operador de menor, operador de maior, menor igual, então você bota o menor e depois o símbolo de igual, e maior igual, você coloca maior e o símbolo de igual. Então todos esses operadores, igual, diferente, menor que, maior que, menor igual, maior igual, comparam valores, tá? Posso comparar dois valores inteiros, reais, etc. E retornam um resultado que é verdadeiro ou falso. Existem ainda os operadores lógicos e booleanos. Esses operadores eles servem para tratar, assim como a gente opera, tem operadores para somar valores inteiros, valores reais, nós temos operadores para operar sobre valores booleanos. Tá? Então, eu tenho o operador de negação, esse operador ele modifica, ele inverte o valor. Então, se determinada variável, por exemplo, aqui B, tem um valor verdadeiro, se eu testar not B, eu vou testar se B é falso. Então, not B, se B for verdadeiro, retorna falso. Not B, se B for falso, retorna verdadeiro. Então, not true é falso e not false é true. Tá? Temos ainda os operadores de ou e i. O operador ou ele é verdadeiro se um dos dois componentes for verdadeiro. Então, verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Só é falso se os dois forem falsos. Então, o operador de ou só retorna falso se o primeiro operando for falso e o segundo operando for falso. Já o operador de i, ele só retorna verdadeiro se ambos os operandos forem verdadeiros. Então, verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Mas falso e qualquer coisa retorna sempre falso. Vamos dar uma olhada na tabela verdade que mostra esses três operadores, negação, ou e i, em funcionamento. Então, nós temos aqui os valores para A, os valores para B. Então, vocês observam que nessa coluna aqui, que é a negação de B, sempre que B for verdadeiro, not B é falso. Então, aqui é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tá? Sempre que ele for falso, é verdadeiro. Ele vai sempre invertendo o valor. Já o operador de AND, vocês observam que ele só é verdadeiro, essa operação A e B, só é verdadeira quando ambos os operandos A e B forem verdadeiros. Quando A for true e B for true, A e B é true. Se um dos dois for falso, tá? Então aqui A é true e B é false, o resultado é false. Tá? Então, qualquer situação que não seja os dois serem verdadeiros, o resultado vai ser falso. Já o operador de ou, ele só retorna falso
se ambos os operandos, A e B, forem falsos. Então, se A for falso ou B for falso, o resultado é falso. Se um dos dois for true, como são as outras situações, o resultado será true também. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para a gente entender o funcionamento dessa tabelinha aqui, tá? Desses operadores lógicos e, ou e not. Então, inicialmente, nós temos o valor de B, que é verdadeiro. C vai receber not B, então C vai receber o quê? Nesse local aqui, eu tenho que B continua sendo verdadeiro, tá? E meu C, ele passou a ser... C passou a ser o quê? Passou a ser o not B, passou a ser falso. Contrário de B. Nesse caso aqui, eu tenho true ou qualquer coisa é verdadeiro. Então, verdadeiro ou qualquer coisa é verdadeiro. Então, essa expressão aqui vai ser verdadeiro. Se eu negar ela com um not aqui na frente, o resultado vai ser falso. Então, essa expressão toda aqui vai retornar falso. Falso e qualquer coisa, não importa o valor de C, vai ser falso. Então, nesse local aqui, nessa posição aqui, eu tenho que o meu B continua sendo true, não modifiquei o B, e o C continua sendo falso, que foi o resultado dessa nossa operação aqui realizada. Na sequência, eu tenho duas negações de B. Como B é true, not B é falso. Se eu nego o falso, not false é verdadeiro. Tá? Então, essa expressãozinha aqui é verdadeira. Se ela é verdadeira, tá? Então, verdadeiro ou qualquer coisa, não importa o valor de C, vai ser verdadeiro. Então, eu vou atribuir a B esse resultado. Então, novamente, não houve mudança alguma aqui. B continuou verdadeiro e C continuou falso. Nesse terceiro caso aqui, eu tenho que B vai receber true ou falso. Certo? Verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou qualquer coisa, verdadeiro. Continuamos com o B sendo verdadeiro e o C falso. Nessa penúltima expressão aqui, verdadeiro e qualquer coisa é verdadeiro? Não, depende do valor de B. Quem é o valor de B? A gente viu aqui, é verdadeiro, então verdadeiro e verdadeiro vai ser verdadeiro, o valor de C vai mudar. B continuou como verdadeiro e C passou a ser verdadeiro. E agora eu vou testar se B, que é verdadeiro, é igual a C, que é verdadeiro. Sim, B e C são verdadeiros, tá? Então, aqui no final, o B continua sendo verdadeiro e o C continua sendo verdadeiro. Então, se eu mandar imprimir aqui o valor de B e mandar imprimir o valor de C, se a gente observar, aqui o resultado foi verdadeiro e verdadeiro. Ok? Nós temos algumas formas de abreviação que são bastante úteis quando a gente trabalha agora com operadores aritméticos. Então, a gente já falou sobre operadores aritméticos, soma, divisão, multiplicação, mas nós temos, em algumas situações, quando realizamos operações aritméticas juntamente com operações de atribuição, tem algumas abreviações que podem ser utilizadas. Então, vamos imaginar aqui que eu atribuí a uma variável A o valor 5. E eu quero incrementar esse valor de A de 2. Eu poderia fazer A igual a A mais 2. Tá? Se eu mandar verificar o valor de A aqui, ele é 7. Mas eu poderia utilizar uma abreviação que existe na linguagem Python, que eu faço a soma de A com 2, utilizando essa notação aqui, certo? O mesmo eu poderia fazer se eu quisesse fazer a subtração. Então, eu poderia fazer A menos igual
ser 3. Tá? Então, isso é uma abreviação que pode ser utilizada para fazer operações aritméticas e atribuições simultaneamente. Existem algumas linguagens que suportam esse tipo de abreviação aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o mais. Esse tipo de abreviação simplesmente incrementa o valor da variável de 1. Mas em Python, esse operador não existe. Tá? Então, isso é muito comum em linguagens como C, Java, tá? Que utilizam esse operador para fazer o incremento. Por exemplo, no caso de um operador for da linguagem C, eu teria aqui o i iniciando em 0 e variando até o valor 9, tá? Menor do que 10. E a cada variação dessa, eu incremento o i de 1. Né? Ao invés disso, Python tem uma notação própria para fazer esse tipo de operações. Tá? Ele utiliza o range. Tá? Esse range, eu digo aqui que eu quero variar de 0 até aqui 10. Tá? Então ele vai variar de 0 até 9. Okay? Quando eu imprimir aqui, esse valor de i vai variar de 0 até o valor anterior a 10, que é 9. Okay? Então, seria o equivalente a essa operação aqui em linguagens como C. Então, novamente, Python não permite esse incremento mais, menos, como existe, né, em algumas linguagens de programação. Okay? Uma coisa importante é a precedência de operadores. Tá? A gente já conhece isso, vocês conhecem isso da matemática, na realidade a ordem de avaliação dos operadores. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma expressão, chamada expressão 1, e que eu atribua a essa expressão 2 mais 3 vezes 4. Tá? E eu tenho uma outra expressão aqui, uma expressão que eu vou chamar de 2, que eu vou forçar a precedência do operador de soma. Tá? Então eu vou fazer 2 mais 3, isso aqui eu vou multiplicar por 4. Ok? Então, isso aqui eu estou forçando a precedência dos operadores. Nessa primeira expressão aqui, eu tenho 2 mais 3 vezes 4, porque a multiplicação tem precedência sobre a operação de soma. E aí eu vou ter 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Tá? Nessa segunda operação aqui, quando coloquei o parênteses, eu forcei a precedência da soma. Então, a soma aqui vai ser realizada primeiro. Vai ser 3 mais 2, 5 vezes 4, 20. Então, se eu mandar imprimir aqui a expressão 1 e a expressão 2, tá? Se eu mandar aqui, imprimo a expressão 1, ok? Igual, vou colocar aqui, expressão 1, ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa com a expressão 2. Se eu mandar imprimir aqui, vocês vão ver que eu tenho na primeira expressão vai ser 14 e na segunda 20. Tá? Então, essa daqui é a ordem de precedência dos operadores da linguagem Python. A de maior precedência é a operação de exponenciação, que é o asterisco, asterisco. E a de menor precedência é o operador booleano. Tá? Então, essa é a ordem de precedência, a ordem com que as expressões vão ser avaliadas. Uma coisa a ser considerada é que muitas vezes, mesmo um caso como esse aqui, em que a gente sabe que a multiplicação tem precedência sobre a soma, às vezes é interessante a gente colocar os parênteses, porque deixa o programa mais legível, né? Permite, além de ser possível modificar a precedência, às vezes torna o programa mais legível, torna mais claro para o leitor do programa qual é a ordem de avaliação daquela expressão.
certo? Vamos agora falar sobre expressões lógicas booleanas, tá? Então a gente tem estruturas de controle, como seleção e repetição, que vamos falar em aulas posteriores. E nós temos aqui uma expressão de seleção. Nessa expressão de seleção, nós temos três elementos aqui, um if, o elif e o else. O if ele testa uma expressão booleana. Se essa expressão booleana for verdadeira, ele vai executar o bloco de comando abaixo dele. Se a expressão booleana associada ao if for falsa, eu vou avaliar a expressão booleana associada ao elif. Se essa expressão associada ao elif, que é essa expressão 2, for verdadeira, eu vou executar esse bloco 2. Eu poderia ter outros elifs aqui embaixo, ok? Mas aqui eu já coloquei o else. Se eu coloco o else, é caso nenhuma das expressões acima, nem o if e nenhum dos elifs que estão acima dele, se for avaliado para verdadeiro, eu vou executar o bloco de comandos, esse bloco 3 aqui, associado ao meu else. Tá? O bloco de comandos associado a um while, ele é repetido um determinado número de vezes, que é o número de vezes que... Minha gente, faz silêncio aí, por favor! Eu tenho um bloco de comandos. Por sua vez, eu posso também ter comandos de repetição. Nos comandos de repetição, eu tenho uma expressão booleana. No caso aqui, esse comando de repetição, a gente vai falar aqui só sobre o comando while. Enquanto essa expressão booleana for verdadeira, esse bloco de comandos associados a esse laço aqui, a esse while, vai ser executado. Então, ele executa esse bloco de comandos, testa a expressão booleana, executa o bloco de comandos, testa a expressão booleana. Quando essa expressão booleana for avaliada para falso, esse bloco de comandos não será mais executado e eu vou passar a executar a expressão que está, o comando que está após esse bloco de comandos aqui, após o while. Tá? Então é importante que esse bloco de comandos, de alguma maneira, altere essa expressão booleana. Do contrário, se ela for verdadeira e esse bloco de comandos não alterar essa expressão booleana, esse programa entrará em loop, ele não parará nunca, esse bloco vai executar eternamente. Então, de alguma maneira, esse bloco aqui tem que alterar essa expressão booleana associada ao meu while. Então, nós temos aqui, tá, a sintaxe geral do comando if. Eu tenho o if, eu posso ter só o if e else, mas eu posso ter os elifs, tá certo? Como a gente viu aí, quantos forem necessários aqui abaixo do if, né, finalizando com um else, tá? Esse else também pode ser opcional, eu posso ter só um if, só um comando if, né? Por exemplo, eu poderia ter um programa que sempre que inicializa, ele verifica se é data do aniversário do usuário. Se for a data do aniversário, ele diz: parabéns, hoje é seu aniversário. Certo? Então, isso não tem else. Se não for a data do aniversário do usuário, esse if não vai acontecer nada, não vai ter um else, não vai ter nada. Tá? Então, esse é um exemplo de um if sem else. Tá? Então, seria uma possibilidade. Vamos escrever aqui para testar esse nosso comando if, tá? Um programinha para fazer a leitura de 3 números inteiros, ok? E verificar qual dos 3 é o maior. Então, vamos supor aqui, eu vou criar uma variável N1, vou colocar aqui o input, tá?
E aí vou escrever aqui, digite o primeiro número inteiro, tá? Então seria esse aqui. Vou fazer o mesmo aqui para segundo número, terceiro número, ok? Então li meus 3 números inteiros aqui, ok? E agora eu vou começar a fazer o uso do meu comando if. Então, eu vou testar aqui, por exemplo, se o N1 vou testar se ele é maior do que o N2, ok? Se ele for maior do que o N2, eu vou testar também se o N1 é maior, o N1 é maior que o N3. Então, nesse caso, quando o N1 é maior do que o N2 e o N3, obviamente que o N1 é o maior dos 3 números, ok? Então, nessa situação aqui, eu iria imprimir a mensagem dizendo que o maior número é... Eu vou colocar aqui N1, ok? Então, dizendo que o maior número é N1. Se não, eu vou colocar aqui o meu elif, tá? Aí eu vou fazer o teste, porque eu já sei que não é N1. Eu vou só testar, observe que eu não preciso mais testar N1, eu já sei que ele não é o maior. Eu vou testar só N2 e N3. Se o N2 for maior que o N3, ok? Então, quem é o maior vai ser o meu N2, tá? O maior número é N2. Se não for nem N2, N1 nem N2, obviamente que o maior número vai ser o N3, tá? Então vamos testar aqui esse nosso programa. Eu vou digitar 1, 2, 3. Ele vai dizer que o maior é o 3. Vou digitar 3, 2, 1. Vai dizer que o maior é 3. Agora eu vou digitar 2, 3, 1. Vai dizer que é o 3. Então, nosso programa está funcionando. Vamos agora fazer um outro exercício. Vocês vão escrever um programa para ler um valor real correspondente às notas, tá certo? A uma nota qualquer, aliás. E essa nota ela tem que ser entre 0 e 10 e você vai imprimir o conceito equivalente a essa nota, que é A, B, C, D, E, conforme designado aqui nessa tabela. Então, vocês têm um tempinho, dê um pause no vídeo, daqui a pouco a gente volta com a solução. Então, vamos fazer aqui, apresentar a solução para esse problema, tá? Então, a primeira coisa é fazer a leitura da nota. A nota é um float, tá? Então, vou fazer a leitura, solicitar digite sua nota, okay? Vou pedir a nota, e aí vou começar a fazer os testes. Eu vou assumir que a nota que foi digitada corretamente, ou seja, está entre 0 e 10. Então, se está entre 0 e 10, eu só preciso testar se a nota é maior ou igual a 8.5 para concluir que o aluno tirou o conceito A. Okay? E agora eu vou colocar alguns elifs, tá? Aí eu vou testar agora cada uma das situações. Se a nota do aluno é maior ou igual a 7, for maior ou igual a 7, ele tirou o conceito B, certo? E aí, essa situação vai se repetir para todos os conceitos que ele for tirar. Aqui seria o conceito C, aqui conceito D, maior ou igual a 5, maior ou igual a 3. Se não for maior ou igual a 5, 8,5, maior ou igual a 7, maior ou igual a 5, maior ou igual a 3, vai entrar no caso do else, ou seja, ele tirou a nota menor que 3, o conceito dele vai ser E, ok? Então vamos testar aqui esse nosso programa, tá? Vamos imaginar que ele tenha tirado 7, o conceito dele é B, porque a nota dele é maior ou igual a 7. Tá? Então está aqui a solução para esse nosso problema.
Vamos falar um pouco sobre agora coerção de tipo. O que é a coerção de tipo? Coerção de tipo é quando a gente converte um determinado tipo, força a conversão de um determinado tipo em outro tipo. Tá? Então, eu converto, por exemplo, um texto em um número. Eu converto um valor, que é um texto 2, no número 2. Então, vamos ver aqui algumas situações. Então, vamos pegar uma variável x e atribuir a ela o valor 2.8, forçando essa conversão de 2.8 para inteiro. Então, se eu mandar imprimir x e perguntar qual é o tipo de x, ele vai dizer que o valor que está armazenado em x não é 2.8, porque quando eu converti para inteiro, eu trunquei esse valor e perdi esse 0.8 aqui. E o tipo é inteiro, tá? Eu podia passar aqui também, vamos imaginar aqui que ao invés de passar 2.8, eu passe o inteiro, o texto 3, tá? Então, quando eu imprimir, ele vai dizer, observe que, embora eu tenha atribuído um inteiro, um texto, eu forcei a conversão com esse int, desse texto 3, para inteiro, tá? Então, se eu pegar agora e colocar 3.2 e mandar forçar esse texto para float, ele vai imprimir o texto, o valor 3.2 e converteu esse valor para float, ok? Se eu pegar o valor 3.2 e converter agora para string, tá? Quando eu imprimir, isso não é mais o valor, o número 3.2, mas é o string 3.2. Então, se eu tentar fazer aqui x mais 1, ele vai dar um erro, porque x não é mais um valor, x não recebeu um valor do tipo float, mas recebeu um valor do tipo string, tá? Então, eu posso fazer diversas conversões. Obviamente que essas conversões, elas têm que fazer sentido, tá? Eu não posso chegar aqui e tentar converter Rui para inteiro, ok? Se eu tentar converter Rui para inteiro, né, não vai nem permitir, vai logo dar uma dizendo que eu não posso converter esse valor, porque não faz sentido, ok? Então, pessoal, eu peço que vocês acessem lá o Notebook Jupyter, a gente tem aqui alguns exercícios, tá, disponibilizados para você sobre operadores lógicos, relacionais e comandos condicionais, tá bom? Então, até o próximo vídeo.